Teorias da conservação. Hoje iremos falar acerca dos plásticos nos oceanos e das suas consequências para o mundo marinho e para o homem, bem como o trabalho que tem vindo a ser realizado para ultrapassar este enorme problema. O meu nome é Teresa Castro e trabalho no Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto. Terei como convidado para este podcast o Dr. José Teixeira, coordenador do Departamento de Comunicação e Divulgação no CIMAR. É doutorado em Biologia e pós-doutorado em Comunicação Científica e tem como principais áreas de interesse a divulgação científica e a disseminação e conservação da biodiversidade. Atualmente, os oceanos são reservatórios de uma enorme quantidade de plásticos, de variadas formas e tamanhos, libertados direta ou indiretamente pelo homem e afetando a biodiversidade e as sociedades de uma forma generalizada. Uma vez descartados, os plásticos podem levar muito tempo a decompor-se. Segundo um estudo de 2019 da Agência Portuguesa do Ambiente, em Portugal, a taxa de reciclagem de plástico tem vindo a diminuir ligeiramente desde 2016, situando-se nos 55%. A reciclagem é importante porque nos permite minimizar a quantidade de resíduos que necessitam de tratamento final, ao transformar os materiais em novos produtos. No entanto, a reutilização pode ser um processo ainda mais eficiente, pois permite que os produtos sejam usados mais do que uma vez, independentemente de ser para a mesma função ou não. Proteger o planeta recorrendo a todas as estratégias e tecnologia de que dispomos é assim uma responsabilidade que recai sobre todas as gerações que todos nós partilhamos. Mas comecemos por falar de alguns factos que não deixam de ser curiosos. Mais de 300 milhões de toneladas de plástico são produzidos anualmente para consumo humano. Desses, aproximadamente 10 milhões de toneladas acabam nos oceanos. O plástico prefaz assim um total de 80% do lixo depositado nas correntes marítimas. Um estudo liderado pela bióloga marinha Claire Austell, da Marine Biological Association, no Reino Unido, concluiu que a quantidade de plástico no norte do Oceano Atlântico aumentou 10 vezes desde 2000 em diante. Os resultados obtidos demonstram que houve um acréscimo maior desde o início deste século, em grande parte devido aos utensílios usados na pesca comercial. Para este estudo foram recolhidas informações referentes ao período de tempo entre 1957 e 2016, o que torna o estudo um dos primeiros a acompanhar a evolução da quantidade de plástico no oceano. Efetivamente, começamos a usar plásticos de forma massiva a partir da década de 50 do século passado, pelo que a sua eliminação total e imediata não é um objetivo fácil de atingir. Mas não devemos ficar preocupados apenas com os chamados macroplásticos, ou seja, aqueles que conseguimos ver ao longe. Há outros perigos escondidos nos oceanos, os microplásticos. Ao longo do tempo, os plásticos decompõem-se em pedaços cada vez mais pequenos devido à radiação ultravioleta, à força motriz das ondas e ao agente químico que é a própria água. Já para não falar daqueles que são libertados diretamente pelo homem durante o cotidiano. E é assim que nascem os microplásticos, partículas com menos de 5 mm de tamanho. Atualmente estes existem em todo o universo marinho, desde a superfície marítima até ao fundo oceânico, em concentrações elevadas. Um estudo publicado em 2019 pela revista Nature, desenvolvido pelo Instituto de Investigação Monterey Bay Aquarium, em colaboração com a Universidade de Arizona, nos Estados Unidos, veio demonstrar que os microplásticos podem ser encontrados até 1000 metros de profundidade. É muito fundo, não é? Mas o pior ainda está por vir, pois os plásticos carregam consigo enormes consequências nefastas para a biodiversidade marinha e seus ecossistemas, bem como para o homem.
O turismo local, por exemplo, é bastante afetado por este fenómeno, já que os plásticos dispersos pelo mar e pelas praias prejudicam o valor estético dos destinos turísticos, levando à redução dos retornos económicos locais relacionados com esta atividade. Evidentemente que ninguém gosta de mergulhar num sítio infestado de plásticos e muito menos passar férias num local com um cheiro nauseabundo. Infelizmente, com frequência, ouvimos notícias de espécies que dão à costa mortas e, após análise, descobre-se que morreram devido à ingestão de plástico que se acumula no trato digestivo. Já quantos de nós não vimos vídeos ou imagens de tartarugas a ingerir lixo? Pois bem, um artigo, recente publicado pela revista Current Biology, coordenado por um investigador do Departamento de Biologia da Universidade da Flórida, demonstrou que muitas vezes as tartarugas confundem o plástico com um alimento saboroso, porque este pode libertar odores bastante semelhantes aos alimentos que habitualmente consomem. Isto acontece porque os plásticos, após algum tempo dispersos pela água, acumulam micro-organismos que libertam substâncias químicas específicas que funcionam como estímulos olfativos. Esta situação poderá resultar, inevitavelmente, na morte das tartarugas. E quem fala das tartarugas fala de outros animais marinhos, já que elas não são as únicas a ingerir detritos. A baleia azul, esse magnífico gigante dos oceanos que ocupa um lugar de destaque na Galeria da Biodiversidade, Centro de Ciência Viva, ao consumir krill nas águas oceânicas, ingere inadvertidamente uma grande quantidade de microplásticos. Isto leva as baleias a terem a sensação que estão cheias e por isso para não procurarem alimento. Começam a perder nutrientes e energia rapidamente e acabam por morrer. As lacerações e infecções causadas pelo emaranhamento no lixo são também outras importantes causas de morte. A longo prazo, este tipo de situação vai colocar em causa a perpetuação de muitas espécies. Na produção de materiais plastificados, são usados diversos químicos que representam potenciais agentes tóxicos capazes de desencadear doenças fatais para o homem ou para a vida selvagem. Se pensarmos na cadeia trófica, relação alimentar estabelecida entre os seres vivos, o plâncton ingere microplásticos presentes no oceano. Por sua vez, os peixes consomem o plâncton e nós, seres humanos, alimentamos-nos dos peixes. Certamente estaremos a ingerir microplásticos ou peixe contaminado com resíduos químicos libertados pelo plástico. Embora a crise de plásticos nos oceanos seja motivo de preocupação para a comunidade científica, organizações não governamentais e sociedade em geral, há motivos para ter esperança. Há um crescente contingente de ONGs que têm como missão retirar a maior quantidade possível de plástico dos oceanos e transformá-lo noutros objetos de uma forma sustentável, como sacos reutilizáveis e brinquedos. Instituições como a Plastic Oceans International pretendem sensibilizar para a poluição dos oceanos, apelando à mudança de comportamento pela sociedade. Também a comunidade científica tem tido um papel fundamental na proteção dos oceanos através de investigações que avaliam o estado dos oceanos e das populações marinhas. Se as pressões humanas atuais forem mitigadas no que diz respeito à poluição dos oceanos, as populações marinhas e os seus ecossistemas poderão recuperar até 2050, como sugere um estudo liderado por professores e investigadores da Universidade de Ciência e Tecnologia da Arábia Saudita e publicado pela revista Nature. O caminho será longo, mas para esta realidade acontecer, todos nós devemos contribuir para assegurar a sustentabilidade e conservação dos oceanos. Olá, Teresa. Antes de mais, muito obrigado pelo convite do museu para poder participar neste importante tema. Como referiste, o meu nome é José Teixeira, eu sou o coordenador do Gabinete de Comunicação do CIMAR e aqui no CIMAR sou também coordenador de um projeto que se chama Ocean Action, que se dedica exatamente à divulgação e à sensibilização da sociedade para o problema dos plásticos no oceano. Eu se calhar iria tentar complementar um pouco a visão que já deste sobre o problema,
focando em dois níveis que são muito importantes e complementares, não é? Por um lado, a dimensão do problema, mas por outro, quais as soluções e quais as mudanças que são precisas de serem implementadas para tentar resolver esta problemática. Então, como referiste, temos mais de 10 milhões de toneladas de plástico a chegar ao oceano todos os anos, e calcula-se que já existam no oceano mais de 150 milhões de toneladas. Este é um problema que é maioritariamente invisível, apesar de cada vez mais conseguirmos ver nas nossas praias um número muito grande de plásticos e cada vez mais vermos alguns dos problemas que são decorrentes desta chegada dos plásticos ao oceano na vida selvagem, não é? Cada vez mais ouvimos falar de animais que dão à costa com uma grande quantidade de plástico no seu estômago. Apesar de tudo, esta quantidade de plástico visível é apenas a ponta do iceberg. Calcula-se que o plástico que está à superfície do oceano, que esteja a boiar e que faz, por exemplo, o famoso continente ou ilha de plástico do Pacífico, a maior acumulação de plástico no nosso planeta devido às correntes circulares, os giros. Todo este plástico que está a flutuar corresponde apenas a 1% do plástico que chega ao oceano, provavelmente menos de 1%. O plástico que vem ter às nossas praias corresponde a cerca de 5%, e portanto temos cerca de 94% do plástico já no fundo dos oceanos, portanto de onde não há nenhuma possibilidade de o ir retirar. Portanto temos um problema de dimensões muito grandes e crescentes. Todos os anos o número de plásticos que chegam ao oceano é maior, precisamente porque a produção e o consumo de plástico têm vindo a aumentar de forma muito substancial, e já teremos ultrapassado agora nos últimos anos as 350 milhões de toneladas, portanto é um ritmo galopante de crescimento. E então temos um problema que apenas em parte nós conseguimos ver, mas que tem de facto consequências muito grandes. E as consequências já foram referidas em parte, não é? Temos o problema dos macroplásticos, que são facilmente confundidos com presas naturais por alguns animais, por exemplo as aves marinhas que caçam aquilo que está a boiar e, portanto, facilmente ingerem todo o plástico que está a boiar à superfície, ou as tartarugas marinhas, por exemplo, que conseguem confundir, infelizmente, por exemplo, os sacos de plástico com as medusas e, portanto, também ingerem grande quantidade e vão morrer em números muito elevados. Além destes animais, os mamíferos marinhos e quase toda a macrofauna marinha, de alguma maneira confunde ou pode confundir os plásticos, seja pelo seu comportamento na água, seja também, como já foi referido, porque em alguns casos podem adquirir odores que mimetizam odores de presas naturais. E, portanto, temos um problema muito grande de animais que ficam com o estômago cheio de plástico ou que morrem por asfixia, e aves marinhas, mamíferos marinhos, tartarugas marinhas morrem em grandes quantidades, e são na ordem dos milhões de animais. Além deste problema, naturalmente temos também todos os artefactos de pesca que ficam perdidos no oceano e que continuam a capturar animais por dezenas ou centenas de anos. Calcula-se que uma rede de pesca em nylon possa demorar mais de 500 anos até se degradar, portanto temos um tempo de vida muito longo. E, portanto, temos aqui dois problemas muito grandes dos macroplásticos, que são a morte
por colmatação do estômago, por inibição do seu apetite, ou por asfixia, ou por impedir a sua capacidade de nadar ao ficarem presos, ou mesmo em alguns casos eles ficarem presos e depois com o crescimento do animal, portanto os resíduos que ficam presos por exemplo no pescoço de um animal acabarem por o asfixiar com o crescimento do animal. Então temos aqui de facto problemas graves para uma série de seres marinhos. Obviamente haverá mais problemas associados aos grandes plásticos, como por exemplo o facto de eles poderem cobrir algumas zonas do fundo do mar, ou o facto de eles poderem transportar espécies invasoras para outras zonas do planeta, mas claramente o problema da morte é provavelmente o mais grave. Por outro lado, temos o problema do transporte de contaminantes. Portanto, os plásticos, todos eles, têm esta capacidade de atrair para a sua superfície uma série de produtos tóxicos, e todos eles de características consideradas de bioacumuláveis. Portanto, são poluentes que, uma vez entrando no organismo, não saem mais. E estamos a falar de quase todos os tipos de pesticidas, quer os antigos DDTs e seus derivados, organoclorados, etc., PCBs, metais pesados, incluindo mercúrio, chumbo, cobre, alumínio, etc., e dioxinas, portanto, resultantes da combustão a altas temperaturas, por exemplo, das nossas incineradoras ou das nossas cimenteiras. Este transporte destes contaminantes é particularmente grave a todos os níveis, porque eles vão se aderir a todos os tipos de plástico, incluindo os microplásticos, que vão ser facilmente ingeridos pelos pequenos seres dos oceanos, em particular o zooplâncton. E, portanto, temos aqui a entrada de contaminantes na cadeia alimentar facilitada pelos microplásticos, e estes contaminantes são altamente prejudiciais para a saúde de todos estes seres, mas também para a nossa saúde. E, portanto, uma vez que eles não são capazes de ser eliminados pelos organismos, eles vão aumentar a sua concentração à medida que vamos subindo ao longo da cadeia alimentar, e vão chegar ao nosso prato em concentrações altas, e quanto mais elevada for a posição do animal que nós estivermos a comer, maior vai ser a sua concentração de contaminantes. Portanto, grandes predadores oceânicos, como por exemplo o atum ou os peixes-espada, por exemplo, são animais que acumulam grandes quantidades de todos estes poluentes, todos estes tóxicos, e, por exemplo, atualmente muitos médicos já aconselham a mulheres grávidas a não se alimentarem de peixes de grandes tamanhos durante a gravidez, devido aos problemas de saúde que podem gerar no feto. Então temos de facto aqui dois problemas que são muito importantes de serem conhecidos por toda a sociedade, e o que faz com que nós tenhamos a necessidade de implementar uma estratégia de combate também de grandes dimensões, portanto de forma alargada e transversal em toda a sociedade. E nesse sentido é importante nós termos bem presente a política dos 3 R's clássica, que atualmente foi alargada a 4, 5, 6 R's, mas que começa sempre pela necessidade de reduzir o consumo daquilo que não é essencial.
E isso pode ser facilmente exemplificado, por exemplo, pelas garrafas de água, que podem facilmente ser substituídas por cantis reutilizáveis, enchidos com água filtrada, água de fonte controlada, ou mesmo de garrafões que têm menos gasto de plástico e menos possibilidade de irem parar aos oceanos. Em simultâneo, esta redução tem a necessidade de adoção de uma filosofia de recusa e de repensar. Portanto, nós, por exemplo, sabendo que os balões que são feitos de um produto de borracha que tem também problemas muito semelhantes para os animais que os ingerem, por exemplo, provocando a sua asfixia ou morte, nós devemos recusar lançar balões para a atmosfera. O mesmo se passa, por exemplo, em relação a pastas de dentes que tenham microplásticos ou roupa que tenha fibra de poliéster. E é importante nós referirmos que o microplástico tem estas duas origens. Por um lado, os plásticos grandes que se vão degradando ao longo do tempo por ação dos ultravioletas e que não param no microplástico, portanto o microplástico é abaixo de 5 mm, mas vai continuando a degradar-se ao longo de muitas dezenas, centenas ou provavelmente milhares de anos, até ficar de um tamanho inferior a 1/1000º de milímetro, e aí passa-se a chamar nanoplástico. E enquanto nanoplástico vai continuar a partir-se, e não se sabe ainda muito bem até quando, mas ainda na forma de plástico. E portanto é muito importante que, além de nós reduzirmos o consumo dos grandes plásticos que não precisamos, possamos reduzir o consumo dos microplásticos que existem em vários bens de consumo, em particular cosméticos, cremes esfoliantes, cremes de limpeza, detergentes, pastas de dentes, e portanto possamos ver bem nos ingredientes destes materiais se existe algum poliéster, polietileno, PEG, que é uma abreviatura de um tipo de plástico, ou outros, e recusemos qualquer um destes cosméticos. Da mesma forma que recusemos roupa sintética, porque nas nossas lavagens de roupa calcula-se que possam ir mais de 4.000 fibras por lavagem de máquina de cada peça de roupa. E portanto temos já aqui uma boa forma de reduzirmos a nossa possibilidade de termos uma consequência nefasta sobre o meio. Obviamente, tudo aquilo que eu tiver que consumir, deverei a seguir tentar reutilizar. É a melhor maneira de dar um bom uso aos materiais que compro. E se eu não puder reutilizar, que eu possa reciclar. No fim de todo este ciclo, tudo aquilo que não possa ser reciclado ou reutilizado deve ser posto no caixote do lixo indiferenciado. É importante que as pessoas percebam que a maior parte do lixo que vai parar ao oceano vai parar porque as pessoas deitam lixo no chão ou na sanita. Estas são as duas principais fontes de origem do lixo no oceano. Por exemplo, as pontas de cigarro, as famosas beatas, são se calhar o lixo mais comum nos oceanos. Todos os estudos a nível mundial apontam como o lixo com maior quantidade nas limpezas de praia, e ele só vai parar ao oceano porque as pessoas deitam as pontas de cigarro ainda no chão. E quer seja numa cidade costeira, quer seja numa cidade do interior, qualquer lixo, seja uma pequena ponta de cigarro, seja uma garrafa de água, ela facilmente entra nas sarjetas ou bueiros,
e essa via que é das águas pluviais, que não está ligada a nenhum sistema de tratamento, não tem nenhum filtro e, portanto, tudo o que entra numa das caixas de recolha de águas pluviais, quer seja em grelha, quer seja em bueiro, etc., qualquer lixo que aí entre vai diretamente parar à linha de água mais próxima. No caso da cidade do Porto, vai parar a uma ribeira subterrânea que está ligada ao Rio Douro. E, portanto, é muito importante que as pessoas percebam que não podem deitar nenhum lixo no chão. Nenhum mesmo. Seja grande, seja pequeno. E o mesmo se passa com as nossas sanitas. Muito do lixo que vai parar ao oceano vai parar por via das águas residuais também, por diferentes razões, porque em alguns casos não há ligações de todos os sistemas a estações de tratamento de água, ou noutros casos porque, por exemplo, durante o inverno não há capacidade de tratar todo o caudal e então uma parte vai por bypass direto para as linhas de água e, portanto, é extremamente importante que as pessoas percebam que a casa de banho não é um local de deposição de lixos, principalmente de lixos plásticos. E, portanto, quer seja uma cotonete ou um frasco de soro ou um penso higiênico ou um tampão, nenhum destes lixos poderá ser colocado nunca na sanita. E destas duas maneiras muito simples nós conseguiríamos reduzir a maior parte do lixo que vai parar ao oceano. Naturalmente, depois de tudo isto, é importante nós podermos passar mensagem e ter uma ação mais alargada, em que, por exemplo, podemos juntar-nos com amigos e fazer uma limpeza de praia, ou podemos passar esta mensagem aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos colegas de trabalho. E sempre que virmos alguém conhecido a deitar uma ponta de cigarro no chão, podermos amigavelmente informar a pessoa que aquele lixo facilmente vai parar aos nossos rios e aos nossos mares e que é importante esta mudança de hábito, a colocação de todos os lixos, por mais pequenos que sejam, no respectivo caixote. Então há aqui uma necessidade de responsabilidade que é uma espécie de um ciclo completo. Portanto, nós temos que passar a ser responsáveis, por um lado, por aquilo que consumimos e, portanto, só comprarmos aquilo que é de facto essencial, recusarmos aquilo que não precisamos e, acima de tudo, recusarmos aquilo que possa ter mais consequências nefastas para o ambiente e, portanto, por exemplo, produtos com microplásticos ou produtos que sejam descartáveis e que não são essenciais. Mas, por outro lado, sermos responsáveis também pelo destino final dos nossos lixos. Portanto, não carregarmos num autocolismo e esperarmos que alguém resolva o problema daquela cotonete por nós. Nós vamos ser responsáveis e colocamos a cotonete no respectivo caixote do lixo. Então, desta maneira, nós conseguíamos ser parte da solução em vez de ser parte do problema. E é importante que nós possamos perceber que todos nós temos a capacidade de nos tornarmos uma ajuda importante para os oceanos e para o planeta. E que neste caso concreto é fácil nós podermos tornar-nos 100% isentos de responsabilidade dos plásticos que chegam ao oceano. Ou seja, eu posso garantir que quase nenhum dos plásticos que eu consumo vai chegar ao oceano, porque
porque, por um lado, vou reduzir o meu consumo ao máximo e, por outro, vou sempre ser responsável pelo destino final dos plásticos. Naturalmente, aqui há uma missão importante da educação e é por isso que o CIMAR abraçou esta causa com este projeto, Ocean Action, que é naturalmente alargada a todos os parceiros educativos, nomeadamente as escolas, e nós estamos muito receptivos a fazermos parcerias com mais escolas para podermos fazer mais limpezas de praia e mais ações nas próprias escolas ou aqui no CIMAR. E é importante que haja uma multiplicação destas ações cívicas de consciencialização, de sensibilização, para que possamos ser cada vez mais a saber que temos uma ação importante para a conservação dos oceanos e a percebermos que temos de facto um papel importante, não só porque conseguimos à nossa escala reduzir muito do nosso impacto, mas também porque conseguimos ser um fator de exemplo e um fator de contaminação pela positiva da população das boas ideias, ou seja, de podermos passar as boas mensagens e percebermos que temos uma ação importante e que todos juntos conseguimos resolver um problema com dimensões tão grandes como esta do plástico. Portanto, esta era um bocadinho a mensagem final que eu deixaria. De facto, o problema é grande e é importante que as pessoas percebam a dimensão do problema, mas, por outro lado, é crucial que todos nós possamos perceber que as soluções estão ao nosso alcance e que depende de nós podermos estar do lado do problema ou do lado da solução. E temos que escolher o lado da solução, temos que acreditar que é possível dar a volta, é possível limpar os oceanos, é possível um planeta com proteção dos nossos principais ecossistemas, com a proteção das nossas florestas, com a adoção de medidas que possam diminuir ao máximo o efeito do aquecimento global, etc. E as próximas décadas vão ser essenciais para definir qual é que vai ser o futuro da nossa espécie neste planeta, e então está na altura de todos nós podermos adotar o máximo de medidas que possamos para que haja esperança na preservação da biodiversidade deste planeta e na preservação dos oceanos. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela vossa atenção e espero que possamos todos tornar-nos guardiões do oceano.